Que a graça e que a paz do Senhor Jesus, ela se faça presente não só hoje, mas sim todos os dias em tua vida. Vamos meditar hoje sobre o tema Jesus Cristo, nosso exemplo de vida. O apóstolo Paulo escreveu na epístola de Filipenses, no capítulo 2, e a partir do versículo 5 até o 11, e ali o apóstolo ele vai traçando sobre a questão de um perfil, de um modelo de vida que nós devemos seguir, que nós devemos buscar para viver uma vida abundante, viver uma vida prazerosa, que nós devemos ter isso para nós como modelo, como exemplo a ser seguido. Nós sabemos que a humanidade sempre procura, as pessoas procuram sempre um modelo de vida, se espelha em alguém. E o melhor que nós temos a fazer é nos espelhar na pessoa de Jesus Cristo. Porque fazendo assim, nós estaremos cumprindo a vontade de Deus, nós estaremos realizando grandes coisas e tudo para glorificar ao Senhor, e Ele é o nosso exemplo. Em todas as coisas, em todos os momentos, em toda situação, em tudo que precisamos fazer, precisamos falar, tudo que precisamos realizar, devemos olhar sempre, primeiramente, para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Jesus ele traz para nós muitas coisas para ser colocadas no nosso viver, para a nossa maneira de ser. E Paulo diz assim no texto: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Primeira coisa que Paulo fala aqui, ter o mesmo sentimento. O sentimento do quê? Que nós vamos ver a seguir, né? O sentimento que ele tinha de humildade, de simplicidade, o sentimento de servo, um sentimento de uma pessoa calma, uma pessoa que sabia o que estava fazendo, ele tinha certeza daquilo que estava realizando, e nós precisamos olhar para Jesus. Jesus veio ao mundo para trazer para nós um novo modelo de vida, o modelo de vida que Deus assim deseja que todos nós tenhamos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai para a pessoa de Jesus Cristo, olhando para ele, então ele começa dizendo: tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque tendo esse sentimento, tendo as mesmas atitudes de Jesus, nós não vamos errar. Se nós olharmos para a pessoa de Jesus, para seguir os seus passos, seguir tudo aquilo que ele ensinou, aquilo que ele deixou para nós, nós teremos uma vida abençoada, uma vida prazerosa. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Por isso ele diz assim, olha: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele possuía as mesmas formas de Deus. Era filho de Deus, mas ele não usurpou, ou seja, ele não tirou o brilho de Deus. Ele foi obediente. E diz aí no versículo 7 assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Veja quantas coisas que Paulo traça aqui, falando da pessoa de Jesus Cristo, esse exemplo que nós devemos seguir. Se esvaziar do seu eu. Nós precisamos aprender a nos esvaziar do nosso eu, daquilo que achamos que somos, que podemos, e olhar para a pessoa de Jesus Cristo e pedir a Ele que nos ajude, que caminhe conosco, que nos ensine a viver uma vida que agrade o coração do Pai, que agrade o coração de Deus, que seja uma vida conforme Ele assim determinou para nós. Nós precisamos pedir e olhar para Jesus, que é o nosso modelo a ser seguido. E ainda no versículo 8, ainda diz o seguinte: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo aqui, quando ele fala sobre a questão da obediência, dessa humildade de Jesus Cristo, né, ele humildemente, ele assumiu a figura de servo. O servo é aquele que está disposto a trabalhar, aquele que está disposto a fazer, aquele que está disposto a se doar, a se entregar. E Jesus, ele foi essa pessoa, se entregou por causa da humanidade, para resgatar a humanidade para o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso.
Então veja que exemplo maravilhoso que nós temos, que é o Senhor Jesus. Um exemplo digno de ser seguido, um exemplo em qual tudo aquilo que fizermos, seguindo o que ele fez, nós não vamos errar, nós vamos acertar, porque estamos fazendo a vontade de Deus. E Paulo diz ainda, olha, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. O apóstolo faz questão de mencionar que ele foi obediente até a morte, mas ele acrescenta até a morte de cruz, pelo fato de que a morte de cruz era um instrumento de castigo, de martírio mais pesado, mais sofrido que existia, que foi colocado pelos romanos. E que era, então, um instrumento de morte doloroso. E Paulo, então, enfatiza, morte de cruz. Ou seja, não foi uma morte assim, qualquer, foi uma morte sofrida, dolorida. Jesus fez isso por nós. E ele então nos dá um exemplo. Versículo 9 diz assim: pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus é um nome sublime, é o nome mais falado, é o nome mais lido, o nome mais lindo que existe em toda a face da terra. É o nome de Jesus. Mas isso porque a sua pessoa é uma pessoa digna de ser seguida, é um exemplo digno de ser seguido. Ele é digno de ser adorado. Jesus Cristo, o Senhor, o Deus, o Príncipe da Paz, aquele prometido pelos profetas e que agora veio, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, como diz o evangelista João. E aqui Paulo lhe diz que agora ele deixou um exemplo a ser seguido, um exemplo de humildade, um exemplo de serviço, um exemplo de um homem que foi obediente em todas as coisas. Ele obedeceu. Esse exemplo, ele é digno de ser seguido. Que neste Natal possamos lembrar desta pessoa tão maravilhosa que é Jesus Cristo. Tudo o que ele fez e o que ele continua fazendo para nós nos dias de hoje. E ele continuará sempre sendo esse Senhor Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Que Deus te abençoe e que a presença de Jesus Cristo ilumine a tua vida, que o Espírito Santo traga isso sobre a tua vida e que você viva o dia de hoje com a grande alegria e a certeza de que Jesus Cristo é o teu Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua presença nas nossas vidas e que através da pessoa de Jesus Cristo, teu Filho amado, o Senhor trouxe a nós a paz que o mundo não pode dar. O Senhor trouxe para nós um exemplo de vida que nós precisamos, um exemplo para nós seguirmos, para vivermos uma vida abundante, uma vida abençoada. Continue, Senhor, trabalhando os nossos corações e que o Espírito Santo trabalhe a mente e o coração e o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que assim nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Deus o abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.